Alô, ouvinte da Rádio Unimontes, você que está aí ligadinho, ó, quinta-feira, às 18 horas, estamos começando com mais um programa Empreendedor em Ação, esse programa que traz para você dicas, histórias de superação, a gente traz aí, ó, mini mentorias, mini consultorias, todo programa a gente procura trazer conteúdo e insights para colaborar na sua trajetória. Para você que é empreendedor, empreendedora, que é aspirante ao empreendedorismo, você está no canal certo, na 101,1 FM, essa rádio que se preocupa com o melhor do conhecimento, do conteúdo e da música para você. Hoje nós temos um programa aqui para falar também não só do empreendedorismo, mas de um evento que nós teremos em Montes Claros, que é um evento que já está no calendário da cidade e teremos anualmente. E que faz muito sentido falarmos sobre porque tem uma pegada ambiental que é algo que todos nós, empreendedores, empresários, precisamos pensar a respeito, não é? As normas estão aí, ó, da ESG, nós precisamos falar sobre diversidade, sobre sustentabilidade. Então, por que não falar um pouco mais sobre essa questão ambiental, trazendo já uma pessoa que é especialista e que trabalha há muito tempo com isso. Então, hoje o nosso convidado é o Pedro Bicalho Maia, ele é engenheiro ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho, tem mais de 14 anos de atuação em consultoria e execução de projetos de gestão ambiental e sustentabilidade. Ele é fundador e diretor técnico da Suporte Ambiental, empresa especializada em soluções inovadoras para municípios e empresas. E também diretor executivo do Instituto Pegada Ambiental, que é responsável por iniciativas que unem arte, educação e impacto socioambiental, como o projeto Praça Viva, que leva teatro e sustentabilidade para praças públicas de Montes Claros. Com uma trajetória marcada pela inovação e pelo alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Pedro traz, gente, uma visão prática sobre como empreender com propósito e impacto. Mas antes de começar, claro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos e a Impremix, agradecer a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural à nossa rádio. Se você também quer ser um apoiador, manda e-mail pra gente, empreendedoremeaçãomoc@gmail.com, me chama lá no meu Instagram, @ariane_reinventa, para você ser um apoiador aqui dessa rádio que traz o melhor do conteúdo, da informação e da música, né, Paulo? Já falei, mas vamos repetir para ficar gravado na mente das pessoas. E é isso, gente. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedor em Ação. Boa tarde a todos, né? Agradecer aí a Ariane pelo espaço, né, para estar aqui contando um pouco da história do Instituto Pegada Ambiental e do projeto Praça Viva, né, nesse programa importante, né, dentro da rádio, né, que fala sobre empreendedorismo, sobre inovação, né, tecnologia para os empreendedores norte-mineiros. É isso aí, Pedro. O nosso foco hoje é falar um pouco sobre o projeto Praça Viva, mas antes eu queria falar sobre esse assunto, assim, queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte sobre sua trajetória, né, que vem de um trabalho técnico, não é isso? Mas também com a escolha de atuar via Instituto Pegada Ambiental, que tem uma lógica mais social e cultural. Então eu queria que você falasse para a gente como você enxerga essa interseção entre negócios e impacto socioambiental. Então, Ariane, minha trajetória começou lá em 2010, né? Eu já tinha a empresa aberta, a Suporte Ambiental, trabalhava com gestão ambiental de empresas, e foi quando eu decidi, né, trabalhar um pouco com saneamento, né? E quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de água, esgoto, resíduo e drenagem. E foi aí que as coisas tomaram outro rumo, né? Então eu passei num concurso temporário da Funasa, onde eu fiquei 2 anos e pude aprofundar, né, os conhecimentos nessa área do saneamento. E quando finalizou esse contrato com a Funasa, eu já sabia o que eu queria, né? Eu queria um município de pequeno porte, né, onde eu pudesse inovar, né, desenvolver projetos para a gestão ambiental daquele município, mas que fosse replicáveis, né, porque os problemas se repetem, né? As cidades de pequeno e médio porte, elas enfrentam os mesmos problemas, né, ambientais diariamente. E foi aí que eu saí, né, em busca, né, dessa cidade, e na segunda que eu visitei, né, foi Lagoa dos Patos, eu lembro como se fosse hoje, fui muito bem recebido lá pelo prefeito Vandinho, e no final desses 2 anos, eu
eu tive lá, né, com o Vandinho, então no final da conversa eu saí secretário municipal de meio ambiente. Legal. Com um plano de trabalho de 2 anos, e no final desses 2 anos o município estava ali, né, com termo de ajustamento de conduta encerrado com o Ministério Público para gestão de resíduos, vários projetos na área de meio ambiente, e eu saí da gestão, né, e levei essa solução para mais de 60 municípios, né? Então eu estive no Vale de Jequitinhonha, aqui no norte de Minas e sudoeste da Bahia. E nesse caminho aí desenvolvendo soluções concretas, né? Com encerramento de lixões, projetos de educação ambiental e coleta seletiva, construção de viveiro de mudas municipais, né? Para utilização dessas mudas em arborização urbana, criação de parques. E nesse processo, né? Eu precisava criar pontes, né? Porque eu vi que não bastava somente a questão técnica, né? Porque pode parecer absurdo, mas quando muitas vezes a gente deparou com situação onde as pessoas não sabiam utilizar aquele equipamento público que estava sendo implementado. Então, precisava de uma educação, precisava aproximar das pessoas, né? Conectar com elas. E foi aí que eu visualizei a questão da necessidade de ter um projeto paralelo, né, para trabalhar a conscientização ambiental de uma forma diferente. Eu sempre fui muito crítico da educação ambiental. Eu sempre achei ela muito romantizada. Né? E foi aí que nasceu o Instituto Pegada Ambiental, que foi para trabalhar, né, de forma que a gente unisse a engenharia à educação ambiental, trazendo, né, programas, né, de educação ambiental que realmente conectasse com as pessoas e proporcionasse uma mudança de cultura. Legal. Ô Pedro, a gente ainda tem algumas gestões municipais, por exemplo, que elas, na hora que troca de prefeito, se ele não reelege, ela troca tudo, né? Mas esses projetos que você desenvolve dentro do município são projetos que eles ganham continuidade, porque eles trazem muito mais retorno positivo para o município, né, do que qualquer coisa que tem que ter a marca de um prefeito novo que entrou. Porque tem aquela coisa, né? Prefeito novo entrou, tira tudo do visual do outro e joga tudo do novo. Se ele não é reeleito, mesmo quando é reeleito, depois que termina lá os 8 anos de mandato, acontece isso. Mas esses projetos são projetos que entram para o município e se mantêm, não é isso? Exatamente, Ariane. É porque gera esse engajamento, né? A gente trabalha em paralelo, né, com a sociedade, né, com a comunidade, sobre a importância daquilo que está sendo implementado, né? E desperta nela aquele olhar crítico, né, do quanto aquilo é essencial para a sua qualidade de vida. Então, acaba que uma comunidade, né, uma população que tem conhecimento da importância socioambiental, né, da importância daquela infraestrutura para a sua qualidade de vida, ela não vai deixar que um sucessor, né, outro gestor acabe com aquele projeto. Então, ela, além de valorizar, ela ainda cobra, né? Que eu acho que é ótimo, fiscaliza, não é isso? Isso é muito legal. Exatamente. E conta pra gente como é que surgiu o projeto A Praça Viva com mais detalhes e que aprendizados da sua experiência profissional com os municípios você levou para estruturar esse projeto. Exatamente. O Praça Viva ele nasceu, né, dessa visão crítica à educação ambiental, de trabalhar de uma forma diferente para que conseguisse conectar com as pessoas. E palestra ficou chato, né, Ariane? Quando você vai em um local para falar sobre determinado assunto, seja ele qual for, né? Se é meio ambiente, se é sobre qualquer outro assunto, as crianças hoje elas estão muito aceleradas, né? Então, às vezes, não presta atenção naquilo que está sendo dito. Tem que interagir, né? Tem que interagir. E foi aí que veio a ideia de trabalhar a conscientização ambiental através da arte. Então, o Praça Viva, ela é uma escolha pedagógica, mas também uma escolha política, porque o projeto ele é itinerante. Legal. E então a gente leva a informação de uma forma divertida, criativa, leve, né, que conecta, falando a linguagem daquela população, mas leva até ela. Né? Então, o Praça Viva ele está acontecendo nas praças, né? Por toda a cidade. Né? Então, a gente está levando a educação ambiental através da arte, né? Conectando com toda a cidade. Então, eu trouxe um aprendizado, né? Que os projetos que eu trouxe de dentro dessa longa
trajetória aí nos municípios, que ele precisa ser simples, né? Mas também que precisa conectar, né? Precisa falar a linguagem, né, de quem está ali recebendo aquela informação. Legal, você que está escutando a gente aí, já pode seguir o Pedro, que é o @PedroBicalhoMaia, e tem também o do Instituto, que é o @Pegada Ambiental Oficial. Se você tiver interesse em levar esse projeto para o seu município, não é isso, Pedro? Chama lá, baixa um papo para poder organizar e fazer acontecer. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, porque assim, muitos empreendedores têm boas ideias, né? Mas muitas vezes esses empreendedores, eles não conseguem formular um modelo de negócio, né, para aquilo ali. Da maneira como pensam. E você conseguiu, né, dentro da sua jornada, como você conta, chegar nesse modelo aí do Praça Viva e fazer com que isso seja autossustentável, porque isso tem acontecido, né, inclusive é itinerante. Então eu queria que você falasse para nós que estratégias que você usou para transformar o Praça Viva em algo concreto, inclusive assim, financeiramente, porque... Como é que fala? No campo das ideias tudo acontece, né? Mas na prática a gente acaba esbarrando a porta do banco, né, Paulo? Então, conta pra gente. Para transformar o Praça Viva em realidade, eu segui... São 4 princípios básicos que eu coloco em todos os meus projetos. O primeiro é acreditar, né? Então, eu acredito, né, naquilo que eu estou fazendo, né? Está ali alinhado com o meu propósito, então está muito alinhado com aquilo que eu acredito, né? E depois, o segundo passo é o planejamento, né? Então, eu trato o projeto como um negócio, né? Com metas, com indicadores, com resultados. O segundo são as parcerias, né? Então, hoje, né, por exemplo, o Praça Viva é um projeto que ele foi financiado, né, 100% financiado pelo Ministério Público através da plataforma Semente. Legal. E isso aconteceu em razão do planejamento dos outros projetos, né? Porque todos os projetos a gente, de forma muito sistemática, procura, né, colocar os indicadores de resultados, né, com relatórios técnicos de execução, mensuração de resultados, né, que vai estar trazendo para a sociedade, para aquela comunidade ali onde está sendo desenvolvido. E o outro ponto é a inovação, né? É fazer de forma diferente, né? Então, o mercado, né, ele precisa, né, de inovação cada vez mais para conseguir um engajamento com a sociedade, né, com a comunidade. Então, buscar sempre estar inovando, né, colocando algum diferencial dentro do seu projeto. E isso é uma coisa interessante, assim, da gente falar um pouco mais a respeito da postura do empreendedor com relação à possibilidade do que ele enxerga, né? E para sair desse campo teórico, né? Para ir para a prática. Então, assim, você tem que estudar mercado, né, Pedro? Você deve ter estudado os projetos, estudado outros institutos para poder conseguir também sair dessa matriz para o que você pensou e a partir disso inovar. Né? Não vem do nada também, né? Eu tenho uma ideia e vou aplicar aqui. Então tem todo um estudo, né? Tem todo um escopo que você deve ter gerado para fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que essa é uma lição interessante para nós que somos empreendedores, sabe? Dar atenção para isso, para esse planejamento no detalhe. Com certeza. Todo projeto ele precisa resolver, né, a dor de alguém. Né? Então é uma solução. A gente não vende um produto, a gente não vende um serviço, a gente vende uma solução. Então, precisa estudar o que é que o mercado está precisando. E quando a gente fala do Praça Viva, a gente está vivenciando um momento muito crítico, né, de mudanças climáticas, de eventos extremos e de uma necessidade urgente da gente trabalhar a conscientização ambiental da população para uma mudança de cultura, para uma mudança de comportamento. Né? E então, quando eu trago, né, esse projeto, quando eu desenvolvo o Praça Viva, eu desenvolvo pensando nisso. Né? Eu preciso de trabalhar a educação ambiental de uma forma diferente, né? Buscando, né, acelerar essa mudança de comportamento na sociedade, né? Para que a gente possa se adaptar a esse novo tempo que a gente está vivendo. Então, nasceu disso aí, né? De estudar a forma como fazer, né, com que as pessoas engajassem nesse projeto. E é tão interessante, Ariane,
porque eu não esperava que a mudança fosse tão imediata. Né? Eu acreditava muito no projeto, né? Ainda acredito muito nele, tenho vivenciado todos os dias resultados que muitas vezes não são mensuráveis. Né? A gente busca colocar, né, dentro ali dos resultados esperados, algo que seja concreto ali, que a gente consiga palpar, né, e visualizar, mas tem muitos resultados que eles não são traduzidos por números. E teve a primeira apresentação, né, do projeto Praça Viva, e convidei todo mundo do meu condomínio, né, que foi próximo da minha residência, e a criançada toda foi, e foi assim, no dia seguinte, quando eu acordei, né, no domingo, e eu acordei com o barulho das crianças no condomínio. E era cantando a música do projeto. Ah, que legal. Né? E aí eu fiquei escutando aquilo e falei, gente, não é possível. Né? E como é que pegou, assim, após assistir uma única apresentação, elas cantando a música do projeto. Que legal, né? E quando eu desci para poder agradecê-las, né, e tá ali, né, naquele momento com elas, eu me surpreendi ainda mais. Por quê? Elas estavam reproduzindo as cenas do teatro. Então, assistindo uma única vez, elas tiveram, né, a capacidade de memorizar, né, ou seja, é algo que realmente fez sentido para elas. Legal. E estavam ali, não só cantando a música do projeto, como também replicando as cenas. Muito, né, legal. Do que foi. Ou seja, né, educação é tudo, né? Não tem pra onde a gente correr, né? Aqui, esse programa mesmo, a gente busca trazer conhecimento, educar. Todo programa eu aprendo alguma coisa nova, eu replico meu negócio, replico aí na minha visão de desenvolvimento pessoal também. Mas é porque é isso, né, Pedro? Tá tudo relacionado à educação. E as crianças, elas são a base e tem essa mente aberta, que eu acho que nós temos muito a aprender com as crianças, é isso, né? Ter uma mente mais aberta para o que chega para nós, para que a gente possa tratar de uma maneira que consigamos fazer na prática, para sair desse campo romântico, igual você falou, né? Eu via falando sobre a questão ambiental, os projetos, mas de uma maneira muito romântica. Porque é mesmo, a gente acaba idealizando as coisas, né? O próprio empreendedorismo, eu estava lendo uma matéria essa semana sobre network, né? Como que a gente tem que tomar cuidado, que a coisa está ficando tóxica, viu, Paulo? Mais do que positivo, está ficando um pouco tóxico também. Então, assim, como que a gente sai desse campo do romance para a prática, né? Tem coisa que você não vai mensurar resultado, mas assim, você almeja, né? Você vislumbra e realmente cria estratégia para que aquilo ali possa florescer, né? Então eu acho que as crianças aí, que legal. Deve ter sido muito bacana para você receber esse retorno, né? Bacana demais. Mas a gente tem projetos, né? A gente viu projetos no seu portfólio como de ações de neutralização de carbono na Expo Montes, né? Por exemplo. Como é que isso conecta e fortalece sua visão empreendedora? Oriane, engraçado. Esse trabalho, né, de coleta seletiva na Expo Montes, ela está extremamente ligada com o meu propósito. Até bom que você traduz, que a gente falou assim, né? Neutralização de carbono. E entra também, né, na parte do carbono, porque tem tudo a ver com o meu propósito. Sim. Então, eu tenho um trabalho voluntário, né? Eu sou voluntário na Associação de Catadores Ecogalpão Santos Reis. Ah, legal. Né? Então faço lá um trabalho com eles na parte de gestão ambiental, né, do espaço. E eu vi na Expo Montes uma oportunidade. Então eu já queria há alguns anos estar trabalhando e sempre quando eu vi ali eu estava em cima. Falei, não dá, como que eu procuro eles, né, em cima da hora para apresentar um projeto. E aí teve um dia que eu falei, tinha perdido o time também, faltava 2 meses para Expo Montes, eu falei, não, se não for agora não vai ser. E fui atrás dos organizadores do evento para apresentar um projeto para ser implementado lá dentro. Por quê? É um evento grande em todos os sentidos, né? Tanto em número financeiro de negócios, mas também em geração de resíduos. Então eu falei, muito lixo, né, Pedro? E boa parte deles recicláveis, né, que tem valor agregado, que podem ser reinseridos na cadeia produtiva, né, gerando economia de recursos naturais e gerando renda para a Associação de Catadores. Pois eu só te cortando, mas só para aproveitar o gancho, isso fica como lição aqui para o nosso ouvinte, né? Todo evento, né? Todo encontro, todo movimento, ele pode ser
olhado com essa perspectiva também, né? De ter um planejamento ali para como lidar com o resíduo sólido que sai desse evento. Exatamente. Carnaval, por exemplo, é uma loucura, né? Época de eleição, você anda na rua, papel para tudo quanto é lado, carnaval, você anda lixo para tudo quanto é lado. Qualquer evento que você tem hoje, você vê muito isso, não tem saco de lixo que dá conta de colocar. Aí a gente sabe que tem uma questão educacional, mas a gente também sabe que as pessoas que fazem esses eventos, elas podem ter uma tratativa diferente, né? E foi aí que começou tudo, Ariane, porque começou a ter um comportamento diferente. Entendi. Então eles abriram espaço, né, dentro da Expo Montes para que a gente implementasse a coleta seletiva, né, com inclusão social dos catadores, mensurando os resultados daquele processo de gestão de resíduos, né, então através de um cálculo, né, ambiental eu desenvolvi, patenteei uma calculadora ambiental, onde a gente mensura a economia de água, energia e redução de emissão de gás estufa proporcionado pela reciclagem. Então, o que significa isso? Por exemplo, o alumínio, né, a latinha, né, ela tem um processo produtivo que inicia lá na extração da bauxita, né, e passa ali pela mineração, pelo processo industrial, até chegar no alumínio pronto e naquela embalagem. Quando a gente recicla, eu estou pegando aquela matéria-prima que está pronta, o alumínio que está ali finalizado, e insiro ele no final da cadeia produtiva. A grosso modo, a gente vai derreter e produzir uma outra embalagem, seja uma própria lata ou algum item de computador e etc. Né? Então, a gente gera um encurtamento da cadeia produtiva. E aí, com base na matriz energética, eu desenvolvi uma fórmula que ela mensura a economia de água, de energia e de redução de emissão de gás estufa proporcionado por esse encurtamento da cadeia produtiva. Então, a gente leva também... entra mais coisa, entra mão de obra, imposto, tudo, né? Exatamente. Porque você pega tudo isso e recicla. Exatamente, né? Então, eu levo essa mensuração de resultado para dentro do evento. Então, a gente está ali trabalhando com a inclusão social, né, de uma população que vive em situação de vulnerabilidade, né, gerando renda para eles, gera impacto ambiental, né, e como é um espaço onde tem grande circulação de pessoas, a gente ainda trabalha a conscientização ambiental daquelas pessoas que estão frequentando o evento. Então, a partir da primeira Expo Montes que nós fizemos, acabou abrindo as portas e aí para outros grandes eventos, como foi o Samba Prime, como foi agora, né, o Jorge Mateus, fizemos também outros eventos menores, né? Então, assim, os organizadores de evento hoje, eles já procuram a associação de catadores para fazer esse trabalho de gestão de resíduos durante o evento. Então, a gente pode dizer que, diante dessas urgências ambientais, existem oportunidades e novos mercados que estão ligados à sustentabilidade. Com toda certeza, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável, ele acabou criando uma série de outros mercados, né? Porque nós temos, por exemplo, em Montes Claros, né, as indústrias que são signatárias, né, do Pacto Global para o Desenvolvimento Sustentável, mas também tem aquela obrigatoriedade de estar desenvolvendo projetos, né, do ESG, né, que é Meio Ambiente, Governança e Sociedade. Então, acaba gerando oportunidade de novos negócios, né? E quando a gente fala de ESG, né, e de sustentabilidade, é importante a gente falar que hoje, na vida do empreendedor, ele precisa estar alinhando o seu negócio com a sustentabilidade. Porque é isso que vai garantir para ele resiliência, né? Porque cada dia que passa a sociedade, né, tá cobrando mais esse engajamento das empresas, né, com um processo produtivo, né, mais sustentável, né, e ao mesmo tempo conectando com aquelas empresas que deixam uma pegada na cidade, né, que vai trazer algum resultado para a melhoria da qualidade de vida daquela população. Então, o papel do empreendedor aí nesse âmbito, quando a gente fala dessa questão ambiental, das urgências ambientais, é justamente de entender o processo, mas também de colaborar, gerar possibilidades do negócio dele também participar disso, né, de maneira que vá
não só proporcionar, por exemplo, para essas comunidades, né, essa parte da sociedade que lida com resíduos sólidos como o pão de cada dia, porque essa, né, trocando em miúdos, é essa a realidade que a gente tem, e não é pouca gente, né, Pedro? É muita gente. Aqui em Montes Claros são 5 galpões, se eu não me engano? São 5 galpões de coleta seletiva, né, que tem o apoio da administração municipal dentro do projeto Recicla aos Montes. Então, são galpões, né, que cada um deles tem uma área de atuação de uma população de 70 mil habitantes. Exato. Né? É muita gente, né? Muita gente, é maior do que qualquer cidade do norte de Minas. Então, nós somos empreendedores, a gente tem um papel importante aí, também de mudança, de transformação social, né? Exatamente. E que vai além da questão do retorno para melhoria de qualidade de vida na cidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando também da matriz de produção daquele empreendedor, né? Então, a partir do momento que você vai fazer um diagnóstico ali dentro da sua empresa, né, de processo produtivo, você vai estar tendo a oportunidade também de enxergar ali possibilidades de implementar processos que vai trazer economia, né, para aquele empreendimento. Pois é, gente, a gente está falando aqui de economia criativa, né? A gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o Praça Viva, sobre essa iniciativa, né, de economia criativa. Vamos falar aí também sobre os obstáculos, né, Pedro? Porque fica parecendo que é tudo tão fácil fazer acontecer, mas a gente sabe que fazer parcerias, buscar esse apoio financeiro não é fácil, e quem sabe isso possa ser uma lição aí para quem está nos ouvindo, de estar procurando fazer também algo diferente, sobre inovação, né, um diferencial aí que vá deixar essa pegada social, como o Pedro mesmo trouxe para nós aqui, essa linguagem. E daqui a pouco a gente vai voltar então com o Pedro falando mais sobre isso, tá, gente? Antes de encerrar o primeiro bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Scop Creginor, essa cooperativa, né, gigante que assim, tem colaborado tanto para o crescimento e desenvolvimento dos empreendedores aí, inclusive na parte educacional, com parcerias importantes com o Sebrae. A gente vai trazer o Dario aqui no programa para poder falar desse projeto que o Creginor tem. Agradecendo ao Vaz Empreendimentos, que tem realizado aí empreendimentos grandes e pequenos também, não só aqui em Minas Gerais, mas na Bahia, em outros estados. Então, você que tem interesse aí em construir sua casa, né, um empreendimento maior, procura no Vaz Empreendimentos, porque eles têm know-how para fazer isso para você, tá? E agradecer a Impremix também, que é essa gráfica que traz pra gente as canecas incríveis que o nosso entrevistado ganha de presente, que você pode ver lá no nossos shorts, no canal no YouTube. Vai lá, Empreendedor em Ação, que você vai conhecer os nossos convidados, um pouquinho aqui dos nossos bastidores, e também realiza aí, né, a produção de outros materiais gráficos que podem ser solução no seu negócio. Agradecer a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenó pelo apoio cultural. Se você quiser ser um apoiador cultural, chama a gente lá no empreendedoremoação@gmail.com. Pode me chamar também lá no meu Instagram, Ariane Galdino _reinventa, tá bom? E lembre-se que você pode escutar a Rádio Universitária de qualquer lugar do planeta, só clicar no link, tá? E se você perder um pedacinho desse primeiro bloco, não se preocupe, porque no final do segundo bloco, fechando o programa, você escuta o podcast na íntegra lá no nosso canal no YouTube, tá? E a gente já volta aqui com o Pedro com mais pegada ambiental. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club,
você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Estamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o Empreendedor em Ação, esse programa semanal, toda quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Universitária. A gente também está no YouTube, vai lá no nosso canal e se inscreva. Não esquece de clicar no sininho, porque aí você recebe toda semana as notificações do que vai entrando no canal, tá bom? Me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa, lá você fica sabendo de dicas sobre liderança feminina, sobre liderança, sobre gestão, sobre eventos que estão acontecendo na cidade e região. Você fica por dentro também do nosso cronograma aqui da rádio, dos programas que vão entrando semanalmente para se preparar ou para escutar ao vivo, né, Paulo? Ao vivo, sem cores, a cores só na sua cabeça. Ou então você vai lá no YouTube para você acompanhar o podcast na íntegra depois. Olha só, hoje a gente está falando aqui com Pedro Bicalho Maia, ele que é engenheiro ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho. O Pedro tem mais de 14 anos de atuação, gente, em consultoria e execução de projetos de gestão ambiental e sustentabilidade. E ele tem um projeto muito bacana, que ele é fundador, né? Que é o Instituto Pegada Ambiental. E hoje a gente está falando um pouco sobre isso, mas também trazendo para você que é empreendedor, aspirante ao empreendedorismo, nosso ouvinte aí, essa ideia, né, do impacto socioambiental e da sustentabilidade, né, de projetos que estejam ligados à questão ambiental e falando também sobre a questão prática, né, da prática do empreendedor com propósito e impacto relacionado às questões ambientais. Então, tá um programa muito legal para a gente abrir a mentalidade aí mesmo para essas questões. E antes de voltar para o Pedro, quero só agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, a Impremix, agradecer a Novais Empreendimentos, a Classic Men's Club, a Cris Joias e a Fadenor pelo apoio cultural que é o nosso programa. Pedro, então vamos voltar aqui, a gente já vai voltar. Eu estou doida para que você fale sobre a questão do Praça Viva, que é uma iniciativa de economia criativa, né? A gente parou nesse ponto aqui do primeiro bloco. E eu queria que você falasse, assim, as lições que você tirou desse formato, que poderiam inspirar empreendedores de outras áreas, inclusive, se você puder trazer para nós os cases, os quais você tem a vivência, né? Para que a gente enxergue de uma maneira, assim, bem simples, de como que essas coisas, elas podem acontecer na realidade, sabe? O Praça Viva me ensinou 3 grandes lições que podem inspirar qualquer empreendedor. O primeiro é que a criatividade é uma ferramenta poderosa para transformar, né, ideias em experiências únicas, né? E o segundo é que é preciso estar perto das pessoas, né, ocupar os espaços onde elas estão, né, dialogar na linguagem delas, entender, né, a demanda daquela comunidade. E o terceiro, quando você gera valor cultural, né, social,
e ambiental, o retorno financeiro e institucional ele acontece de forma natural, né? Esse é o grande diferencial da economia criativa, né? Que é unir, né, impacto e sustentabilidade de uma forma leve, né, e inovadora. E a inovação ela não está diretamente ligada a investimento, né? Eu preciso de muitos recursos. A inovação ela está muito mais ligada à forma de fazer. A postura, né? Também. Muitas vezes de forma simples. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um outro projeto que a gente desenvolve nos municípios, que é o de educação ambiental e coleta seletiva. Então, um desses projetos, né, que eu desenvolvo, replicando em diversas cidades, é a implantação da coleta seletiva a partir da escola. Né? Porque se você tem 300 alunos em uma escola, você tem 300 residências em um único ponto. Verdade. Então, a gente trabalha ali alguns eixos. Né? Então, eu tenho a produção de material didático pedagógico para que os professores utilizem em sala de aula, né? Para trazer os professores, né, para dentro do projeto de conscientização, cumprindo uma legislação ambiental, né, que exige, né, que a educação ambiental faça parte do currículo pedagógico de forma transversal, ou seja, ali com todas as disciplinas, né, trabalhando a temática. Então, os professores sobrecarregados. Né? Então, a gente tem uma equipe de professores conteudistas que produzem as aulas, né, para que os professores repliquem em sala de aula. Legal. Ao mesmo tempo, onde que a gente coloca a coleta seletiva na escola através de premiação. Né? Então, os alunos eles são orientados, né, de quais embalagens são recicláveis, como acondicioná-las e o dia de levar para a escola. Naquele dia que eles vão levar para a escola, por exemplo, toda terça-feira essa escola vai estar recebendo material. Os catadores estão lá na porta e a cada 10 embalagens que a criança leva, ela recebe um cupom para participar do sorteio de brinde no final do semestre. Ah, isso é legal. Né? Então, a gente compreende... Aí exatamente. Também, né? A gente compreende, né, que a criança, inicialmente, ela não está fazendo aquilo em razão do conhecimento, né, em razão do meio ambiente. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Os professores estão trabalhando a conscientização ambiental em sala de aula. Aos poucos elas vão entender o porquê elas estão fazendo. Mas de imediato, eu já consigo fazer uma mudança cultural dentro da residência daquela criança. Porque em razão dos brindes, ela vai, como se diz, né, atormentar a vida dos pais. Não, isso aqui agora não vai mais para o lixo, isso aqui eu vou levar para a escola, porque no final do semestre eu vou estar concorrendo a uma bicicleta, a um smartphone. Isso é legal. Né? Então, de imediato, a gente implementa essa cultura dentro daquela residência da família, e não só da família, porque na casa do tio, na casa da avó, que não tem aluno na escola, a criança vai pedir para eles separarem também. Sim. Né? Então, com esse projeto, a gente tem coletado cerca de 1 tonelada e 200 de resíduos por semana em cada escola onde a gente implanta esse projeto. Né? E com isso, né, nós estamos falando de um material que chega limpo, já separado, com valor agregado e que é destinado à associação de catadores, gerando, né, renda para essas famílias. Pois é, eu ia até te perguntar, nesses projetos que envolvem a comunidade, né, para você falar um pouco sobre essa questão de manter o engajamento. Você já trouxe aí uma estratégia para a gente, né, que você consegue garantir a participação das pessoas de maneira ativa, né? Eu acho que eu nunca falei isso na rádio, mas já tem 24 anos que eu sou colaboradora do Instituto Grande Sertão, você vai conhecer IGS, né? Nessa gestão agora, eu estou como conselheira fiscal. E aí, quando eu comecei no Instituto Grande Sertão, eu comecei fazendo jornal. Na época eu fazia faculdade de jornalismo, né? E a gente tinha o jornal Sertão Vivo. E a gente trazia um pouco das ações do Instituto Grande Sertão, que tem como valores a questão da cidadania também, né? De estar levando para a sociedade, para a comunidade em geral, a educação ambiental mesmo, para que as pessoas possam ter essa visão mais aberta de como que ela pode colaborar. Porque tem gente que acha assim, que ele sozinho, né, que se ele fizer, que não vai adiantar.
né? E aí, nessas visões fechadas, a gente vê mais pessoas inutilizando essa visão do meio ambiente, de como pode colaborar para o meio ambiente, né? De certa maneira. E eu fico lembrando assim, das coisas que o Instituto Grande Sertão já fez para poder preservar, por exemplo, áreas. Tem várias APAs aqui na região, várias áreas de preservação ambiental, né? Que foram instituídas com muita energia do Instituto Grande Sertão. E assim, as discussões eram terríveis. Fervorosas. Para a pessoa entender o que é uma área de preservação ambiental, por que é necessário. Hoje nós temos aí os parques, né? Validando áreas aí que precisavam ficar intactas, né? E que estão aí, que a comunidade faz uso, mas que se você não tem uma mentalidade, uma visão ambiental acerca disso, você só tem concreto no meio de uma cidade, né? Então, assim, são princípios muito básicos que você começa a discutir, né? Meio ambiente e tudo. Mas eu acho ótimo você ter trazido essa estratégia para a gente entender como que as pessoas podem participar de forma ativa. E, às vezes, as próprias ONGs, né? Ou CIPs, enfim, elas ficam muito fechadas ali, tentando resolver a questão burocrática, né? E não traz para o social essa visão que é tão importante, porque a coisa, para funcionar, o social, ele tem que estar engajado, né, Pedro? Não tem como ser diferente. Não tem. E primeiro parabenizar, porque o Instituto Grande Sertão, a gente precisa falar que tem uma história dentro da cidade. Uma história, né? A Lapa Grande está aí Não só da cidade, mas do norte de Minas, né? Então, bandeiras, projetos que foram defendidos, né? E trabalhados tecnicamente por profissionais ligados ao Instituto Grande Sertão, como é o Lapa Grande, como é o Parque lá de Botumirim, né? E outros. Então, um engajamento, né, se conquista falando a linguagem das pessoas e mostrando para elas que aquela participação gera um impacto real. Ela tem que se sentir parte daquele resultado. Legal. E porque a gente tem que explorar muito essa questão da responsabilidade social ainda, né, Pedro? Assim, é muito... como é que fala? É muito curto o olhar, né, assim, em termos de prazo, assim, das pessoas com relação à responsabilidade social. Então, vai mais além, porque aí você une um incentivo, né, que tem a ver com o retorno financeiro. A gente adora o dinheirinho, né, Paulo? A gente que é empreendedor. E o empreendedor, né, assim, é algo que eu busco e, graças a Deus, hoje, né, os parceiros têm aumentado, né, o número de pessoas que têm acreditado no nosso trabalho, têm investido, em razão dessa questão técnica, né, que a gente traz, né, ao final de cada projeto eu entrego para o patrocinador, né, o projeto escrito, o relatório técnico de execução, os resultados que foram alcançados, né, e o patrocínio, ele não é filantropia, ele tem que trazer, né, ou resultado em aumento de vendas para quem está patrocinando, ou fortalecimento da marca. Então, a comunicação, ela é essencial dentro dos projetos para a gente conseguir gerar engajamento com a comunidade, né? Tá investindo ali nesse processo de conexão com aquela população onde o projeto está sendo desenvolvido, mas também para colocar o assunto em pauta e sair, né, somente daquele ponto onde ele está sendo executado e chegar a toda a cidade ou ao norte de Minas, né? E aí quando a gente fala de comunicação, a internet hoje, ela, né, acaba acessando locais que a gente nem imagina. E o terceiro ponto é para gerar valor institucional para quem está financiando aquele projeto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou no primeiro bloco pra gente que você utilizou de 4 princípios para poder formatar esses projetos, né? Um é acreditar, o outro é planejamento, o outro são as parcerias e a inovação. E aí eu queria que você falasse sobre os obstáculos que você encontrou para engajar esses parceiros e patrocinadores, porque assim, você já falou aí que você entrega um relatório, né, uma devolutiva do evento, de como que foi, o que gerou, né, de maneira muito prática para esse patrocinador, esse parceiro entender como é que esse projeto aconteceu. Mas teve algo a mais, assim, tipo assim, até mesmo para trabalhar a visão das pessoas, para elas entenderem o resultado socioambiental do projeto? Adriane, é interessante porque, assim, como eu acredito, e é algo que faz parte, né, ali da cultura da minha empresa,
os primeiros projetos eu que financiei. A grande maioria Fundação deles... Pedro Bicalho Maia. Eu sei como é que é. Porque eu sou engenheiro ambiental de formação, né? E a marca Pegada Ambiental, ela nasceu em 2016. Foi um ano após, né, a reunião de Paris que definiu, né, o Pacto para o Desenvolvimento Sustentável. Então, ali eu já desenvolvia projetos nas cidades, né, voltado à questão da sustentabilidade, à questão do saneamento, mas eu parei ali em determinado momento e falei, e aí, o que eu posso estar fazendo enquanto Pedro, né, para contribuir para que mais pessoas possam aderir, né, a essa mudança de comportamento tão necessária, para que hoje a gente não fale em melhoria de qualidade de vida para a geração futura. Então, lá atrás, né, como eu acreditava e era algo que fazia parte do meu propósito, eu financiava esses projetos. Então, foi quando nasceu a marca Pegada Ambiental, em 2016, eu vim ali logo após o Acordo de Paris, né, o Pacto Global para o Desenvolvimento Sustentável, questionando sobre o que eu poderia estar fazendo para contribuir, né, com essa mudança, né, na sociedade, para que a gente pudesse ter cidades mais sustentáveis. E foi aí que nasceu a marca Pegada Ambiental. Então, era um trabalho paralelo à minha empresa. Eu já desenvolvia projetos nas cidades, né, alinhados à sustentabilidade, ao saneamento. E aí nasceu a Pegada Ambiental, que foi o primeiro evento que nós desenvolvemos, que foi a primeira corrida cross-country, Pegada Ambiental. Como é que é a corrida cross-country? Só pra gente saber. Foi um evento organizado. Paulo que corre já falou que eu quero participar. Lá no Parque Sapucaia, era um evento em comemoração ao Dia da Árvore. Legal, mas que é dia 21 de setembro. Exatamente, trazendo, né, para a população informações sobre a importância da árvore e das áreas verdes urbanas, mas ao mesmo tempo com resultado prático, né, que era do plantio efetivo de árvores. Então, naquela época, a gente plantou 1.200 mudas de árvore aqui na Avenida Beira Rio, que liga aqui a Unimontes ali até a João 23. Legal, sim. Então, todos aqueles ipês que estão ali hoje, plantados ali, tudo florindo, foi resultado dessa também. corrida. Parabéns, realizada em 2021. Demais. E aí, começou essa galera toda aí pode falar assim, já plantei uma árvore. Exatamente. Só falta escrever um livro. Exatamente. E aí começou nesse processo. Então, só que eu sempre fui muito sistemático. Então, todos esses projetos, mesmo que eram financiados por mim, né, tinha um projeto escrito, relatório técnico de execução com os resultados alcançados, né? Então, isso foi facilitando, né, a comunicação com empresas que alinham, né, que tinham o mesmo propósito e que acreditavam, né, em projetos, né, que trariam resultados sociais e ambientais para a cidade. E aí começou a facilitar esse processo, né, de facilidade de acessar, né, empresas. Hoje eu tenho parceiros que começaram lá em 2016, eu posso, não vou citar todos, mas eu posso citar um deles Pode citar. Que é o Vivaldo, né, da CSN, na época ainda como Lafarge. O Vivaldo esteve comigo em todos os projetos. Legal. Né? Hoje eu ligo para ele, eu mando uma mensagem para ele, Neto, eu tô com um projeto novo aqui. Ele já falou, Pedro, eu tô sem tempo agora no momento, mas pode contar comigo. Entendi. Né? Você já sabe como é que você faz o trem acontecer, né? Exatamente. Pedro? Já acredita, né, que alguma coisa, né, vai acontecer que vai trazer retorno ali para a empresa. E não é do dia para a noite, né? Você vê, 2016, nós estamos em 2025, 9 anos, né, de um relacionamento aí que você com certeza teve que trabalhar diversos pontos para poder mostrar esse resultado, né? E mostrar que essa parceria, ela com certeza ela gera um resultado na prática, porque eu acho que é isso que é interessante. E eu acho que essa devolutiva que você traz para o seu patrocinador, isso também é muito bacana, porque a maioria dos eventos que eu mesmo falo assim, enquanto empreendedora que investe em eventos aí, a gente às vezes investe tudo, mas assim, pagou o patrocínio e acabou, você não fica sabendo como é que foi, quantas vezes seu nome foi falado, né? Quantas pessoas foram impactadas, o evento contou com quantas pessoas? Não sei. Entendeu? É diferente quando para você que é empreendedor, né, que tá fazendo a parceria, ou para você que tá escutando a gente, que costuma fazer eventos aí, ó, e que é parceiros,
precisa dessa devolutiva, eu acho importante. E falando da questão ambiental, mais ainda, né? Porque a responsabilidade social, ela é difícil de ser mensurada, né? Como é que você mensura o impacto, né, de quem tem responsabilidade social? Como é que você faz isso? Então, eu acho que é um método interessante, né? E essa devolutiva, né, o empreendedor precisa saber onde o dinheiro, né, foi aplicado, né, qual resultado efetivo, né, aquele patrocínio dele proporcionou. E isso acaba engajando, né, porque quando eu faço isso, né, e dou essa devolutiva, né, para o empreendedor, eu falo, né, tá aqui o resultado concreto, né, ele se sente parte, né, e porque realmente ele é parte. Então, agora nós vamos fazer a segunda corrida cross-country pregada ambiental. Né? Então, dia 21 de setembro, em comemoração ao Dia da Árvore. Né? Então, vamos estar lá no Parque Sapucaia com 3 eventos simultâneos, né? Fazendo um grande evento em comemoração ao Dia da Árvore. Então, a gente vai estar, né, com a corrida cross-country, né, pegada ambiental. Eu queria até que você falasse mais sobre o evento, e para quem quiser participar, que está escutando a gente, vai lá no @Pegada Ambiental Oficial, ou tem outra maneira de se inscrever? Vai lá no @Pegada Ambiental Oficial, porque lá vai ter todas as informações, né, de como fazer a inscrição, onde fazer, quanto custa, né, e lá nós vamos ter 3 eventos praticamente simultâneos. Então a gente vai ter a corrida pegada ambiental, corrida e caminhada, né? E para cada pessoa inscrita, a gente vai ter como resultado o plantio de uma muda de árvore na cidade. Na sequência, a gente tem o projeto Praça Viva, né? Que vai estar lá também no Parque Sapucaia, né? Com uma apresentação teatral que está sendo realizada pelo grupo Olho de Gato. Então, é um grupo de teatro profissional, tá lá com uma peça, né, que é Daqui Não Saio, Daqui Ninguém Me Tira. Legal. Que é uma história contada, né, sobre a importância das árvores e das áreas verdes urbanas, mas da perspectiva das árvores, né? Ah, legal. Então, é bem interessante. O palco do evento vai ser no Sapucaia. No Sapucaia. E, na sequência, a gente tem, né, um show cultural de Flavinho Ribeiro e Lobão, fazendo som, né? A Cômoda Empírica vai estar lá com chopp. E já então, é importante também. É o momento da gente estar conectando. Vou falar nisso, a Empírica está me devendo. Você quer mandar uns trem aqui pra gente tomar 10 horas da manhã? Ninguém mandou nada, vou cobrar, viu, seu Éder? E aí, Pedro? Então, vai ser um evento para toda a família. Né? Qual que é a média de público que você tem tido no evento da caminhada? A corrida, a nossa expectativa é corrida e caminhada, né? Porque não é nosso objetivo lá, não é o quem chega primeiro, mas sim não é ninguém tem uma parada cardíaca. É todo mundo junto com o mesmo propósito, né? De uma cidade mais verde, menos quente e mais viva, né? Proporcionando esse plantio da muda, que a gente vai fazer junto depois, tá, Ariane? Tá, então, assim, quando começar o período chuvoso, a gente vai convidar todo mundo, quem teve lá, quem não teve, tudo. Vamos deixar os berços abertos. Vamos chamar todo mundo para juntos a gente plantar essas mudas na cidade. E na sequência com o teatro, então assim, é um evento para toda a família. Com certeza. Né? Para todo mundo poder estar ali presente e participando. Eu estarei lá com meus filhinhos. Ou seja, então a gente consegue mensurar o impacto de um projeto desse, muito além de números, levando em conta essas transformações culturais e sociais, né? Você está falando, por exemplo, do plantio das árvores aqui da avenida, próximo da Unimontes. Tem quanto tempo que elas foram? 2016? São 9 anos. 9 anos. 2016. Gente, eu estou impressionada com isso, eu estou feliz com isso. Eu amo esse E aí, você vai estar lá na corrida e caminhada agora cross-country. Posteriormente, você vai poder falar, essa muda aqui foi eu que plantei, porque nós vamos ter como resultado novamente o plantio de mudas, né? Vamos, com certeza. Então vamos organizar esse trem aqui do evento. Então, fala pra gente aí, Pedro, faz um release aí do evento, pra quem tá escutando a gente, entender como é que faz a inscrição, tudo certinho, até que dia que faz, aonde que faz. Então, dia 21 de setembro, né, gostaria de convidar todos os ouvintes, né, da rádio, para estar com a gente lá no Parque Sapucaia, né, no dia 21 de setembro, domingo, em comemoração ao Dia da Árvore, para esse evento especial, né, onde a gente vai estar ali, né, com pessoas fazendo
a caminhada, conhecendo esse importante parque, né, para a cidade de Montes Claros. Que está revitalizadíssimo, né, Pedro? Exatamente, que com infraestrutura nova, quadra de beach tênis, banheiros, né, com todo organizado, e tá lá conhecendo esse parque, é lindo. E tá ali também assistindo ao teatro, né, a gente vai estar lá com a apresentação teatral, né, do grupo Olho de Gato, para estar também, né, confraternizando ali com show, né, de Flavinho Ribeiro e Lobão. Então é um momento ali de conexão com a natureza, né, e de comemorar, né, o Dia da Árvore, trazendo essa pauta, né, da importância das árvores e das áreas verdes urbanas para a qualidade de vida da população. Muito legal. Então, gente, vocês já sabem, né, de 21 de setembro vocês têm aí um encontro lá no Parque Sapucaia. Eu também estarei lá, logicamente, né, participando do evento, para a gente entender mais sobre esse projeto, né, do Pegada Ambiental. Tem dúvidas? Vai aí no @Pegada Ambiental Oficial, que é o Instagram do projeto, do Instituto do Pedro, né? Pode ir lá também no @Pedro Bicalho Maia para conhecer um pouco mais do trabalho do Pedro, desse trabalho que ele faz também dentro das empresas, né, com os projetos ambientais e tudo. Eu acho importante a gente ter essa visão. E já fica por dentro de como será todo o evento e vai com a família, porque com certeza vai ser muito importante e interessante para você que é empreendedor, que está nos escutando. Quem sabe fica aí, né, um comichãozinho de como trabalhar mais em favor da responsabilidade social e das questões ambientais aqui da nossa cidade e região. E aí, você acredita que acabou o programa? Foi rapidinho, passa tão rápido, né? Mas eu queria que você desse para nós aí um último conselho para a gente que é empreendedor, para a gente que quer se unir aí nesse propósito, né? E também, não só o resultado financeiro, mas também da questão da responsabilidade social relacionada à questão ambiental, né? Se você fosse dar um conselho para nós aí, para a gente se atentar mais para isso, o que você diria, Pedro? A palavra é sua. Meu conselho é simples, Ariane. É alinhar propósito e resultado desde o início. Né? Então, esse equilíbrio que garante o impacto real e sustentabilidade a longo prazo. Então, empreender, né, com um propósito é provar que é possível crescer, né, gerar resultado e, ao mesmo tempo, deixar um legado positivo para a sociedade e para a cidade. Né? Então, você que é empreendedor, né, você precisa ter um propósito, né, de qual dor você vai estar resolvendo. Né? E qual que é o resultado que isso vai trazer de melhoria na qualidade de vida do seu cliente, né? E proporcionar também, né, uma melhoria para a cidade onde a gente está inserido. Muito bom, Pedro. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir compartilhar com a gente aqui essas dicas que foram incríveis e também da sua trajetória, porque eu acho que para nós o que vale muito é o exemplo, né, de como que a gente pode fazer também e não ficar só no discurso. Obrigada mais uma vez, viu? Eu é que agradeço, Ariane, né, a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha trajetória, um pouco da história do Instituto Pegada Ambiental, para esse público tão seleto, né, que são os ouvintes, né, do programa Empreendedor em Ação. Muito bom, você viu, né, Paulo? Agora você passou aquela... Deu aquele brilho. Obrigada, Pedro. Obrigada mesmo. Gente, é isso. Hoje nós falamos com Pedro Bicalho Maia, ele que é diretor executivo do Instituto Pegada Ambiental e é responsável por várias iniciativas, né, que unem arte, educação e impacto social. Você quer saber mais? Vai lá no dia 21 de setembro, no Parque Sapucaia, nesse eventaço que vai ser lá. Quer saber mais do evento? Vai no @Pegada Ambiental Oficial, vai no @Pedro Bicalho Maia, que vocês vão ficar sabendo mais sobre, tá? Como participar. Leva a família, leva a criança, ele já falou, vai ter lá o Teatro do Olho de Gato, que é um grupo incrível, né, com uma perspectiva bem interessante, bem lúdica, para trazer as crianças para essa discussão também aí, de como é importante trabalhar a visão ambiental acerca aí do social, né, e como engajar nisso. Então é uma questão educativa mesmo. Então eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso programa de hoje e possam estar lá nesse dia 21 de setembro, já está quase aí, tá bom? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Credinó,
Quero agradecer a Impremix, agradecer a Novais Empreendimentos, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. Dizer para vocês que toda quinta-feira a gente está aqui com um programa novo, com um mentor, com um consultor, com um empreendedor, né, com alguém contando sua trajetória de superação, para dar para a gente mesmo essa abertura de olhar acerca de tudo que circunda esse universo do empreendedorismo, né? É muita coisa, então assim, é muita vivência, são muitas possibilidades, oportunidades da gente poder fazer uma trajetória com mais responsabilidade, trajetórias sólidas, né? Com mais, assim, noção mesmo estrutural do que a gente está fazendo no mercado, né? Então, assim, é só agradecer mesmo o espaço que a Fadenor nos dá aqui na Rádio Universitária. Toda quinta-feira às 18 horas a gente está trazendo para vocês esse conteúdo. Lembrando que, acabando aqui, gente, o programa já vai estar disponível lá no YouTube. É só buscar lá, Empreendedor em Ação, e você escuta o podcast na íntegra. Vão ter também cortes aqui dos bastidores, vocês podem assistir os vídeos aqui, conhecer nosso entrevistado, tá? E me segue lá no @ArianeGaldina_Reinventa. Tem dicas de assuntos, de temas? Manda pra gente no e-mail empreendedoremoação@gmail.com. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.